responsabilidade muito grande, muito grande. E, infelizmente, pessoal, eu quero dizer que eu perdi muitas amizades por ter aberto a minha boca publicamente para condenar, para falar. Agora está melhor, não está? É porque estava dando o retorno aqui, eu esqueci de fechar a minha aba. Mas, com certeza, agora melhorou. Então, depois a gente edita, né, essa parte, isso não vai impedir com que você continue comigo aqui. Veja só, interessante, por que os líderes evangélicos estão temendo, Tarso, Carlos Galfke e Jonathan, a CPI do dia 8 de janeiro? O meu avô Pedrão dizia, quem não deve não teme. Eu me lembro que uma vez chegou à minha casa, né, eu morei, fui criado pelos meus avós, uma acusação contra alguns colegas, e o meu nome estava no meio. E o meu avô me chamou e disse que ia ser apurado tudo, ouvindo os vizinhos, e que se eu não tinha o que temer, que eu poderia dormir tranquilo, que eu não seria corrigido. E o mais interessante é que eu tinha um joguinho chamado Totó, eu não sei qual é o nome que se dá aí, boneco, na sua cidade, de roletra, né? E fiquei ali brincando, jogando, e meu avô passou umas 2 horas depois e disse, parece que você está muito tranquilo, você está achando que a situação não é séria? E eu disse para o meu avô justamente aquilo que ele tinha me dito. Ué, avô, o senhor disse que se eu não tinha nada a temer, eu podia ficar tranquilo, ué. Eu não participei disso, eu não faço parte disso, eu não estava com eles. Eu estava na casa do Seu Brasil assistindo Changeman, que era um desenho animado, filme japonês que dava. Conclusão, às 5 horas da tarde, meu avô chegou e, na época, era chamado cruzado, tá, gente? E me deu um valor em cruzado e disse, vai lá comprar uma pipa e uma linha para você soltar. Quando ele falou isso, eu já tinha percebido que o negócio realmente tinha se resolvido. Peguei o dinheiro, comprei minha linha, comprei minha pipa, voltei, fiquei em frente da minha casa. Passado alguns minutos, meu avô chegou e disse assim, sempre que te acusarem de alguma coisa, não me importa como, quando e onde. Se você não tem culpa, não há motivo para você reagir, abrir sua boca ou fazer qualquer estardalhaço. E mesmo quando te acusarem falsamente, pode ter a certeza que as coisas virão. Isso foi um aprendizado para mim. Então, a questão é, o que pensam os líderes evangélicos? Por que estão temendo se disseram que foi uma armação da esquerda? Ué, não era para ter uma preocupação dessa, não é, pastor Silas Malafaia? Não era para ter uma preocupação dessa, não é, Marco Feliciano? Ora, se a tentativa de golpe, né, aquele ismo criado pelos movimentos que foram levantados e financiados de forma direta por empresários, pastores evangélicos, líderes partidários, enfim, não foi de fato uma participação efetiva direta com financiamento dos pastores evangélicos, a pergunta que não quer calar é, por que então estão dizendo que é uma perseguição às igrejas evangélicas? Alô, Malafaia, quem não deve não teme. Alô, Marcos Feliciano, quem não deve não teme. A você, cristão, bolsonarista, ista, lulista, tista, cirista, eu não estou aqui julgando posição ideológica partidária, eu estou falando de fato concreto. Existe algo que está em andamento, a tentativa golpista, e mais do que isso, financiada com o dinheiro público ou com o dinheiro privado, que por consequência é resultado das contribuições de fiéis, entre outros, ou de alguma forma do próprio dinheiro público em forma de apoio político que vai sendo drenado através dessa máquina chamada igreja, com um CNPJ, Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas. Então vem comigo porque eu tenho uma surpresa para você. Uma pessoa veio recentemente aqui ao meu canal
e disse que eu estava imitando o Jason Ferrer, porque fiz uns vídeos criticando, me mostrando as contradições nos círculos evangélicos. E aí eu apenas de forma muito educada disse que eu tenho uma grande admiração pelo Jason Ferrer, que para mim é um dos canais e um dos profissionais que tem feito um trabalho como ninguém na plataforma YouTube. Mas eu disse para a pessoa que quando Jason Ferrer ainda estava nos púlpitos das igrejas, eu já estava combatendo os que lá estavam. Porque, independente dessa transição que eu vivi de um teísmo para o agnosticismo e para o ateísmo, na verdade, uma das coisas que eu mais me preocupei foi justamente com a prática de lapidação do dinheiro público, de drenagem do dinheiro público, da desmoralização do erário através das igrejas evangélicas e de suas relações com os políticos no Brasil. E não poupando de direita, de esquerda, de centro-esquerda, centro-direita, entre outros. No meu Facebook, chamado José Alessandro Neves Aquino, é o mesmo até hoje, desde 2010. Numa galeria de vídeo, você vai encontrar publicações minhas desde 2010, arrebentando e denunciando isso. Desde a época do dossiê Caimã, né, que foi algo que tomou o Brasil, que envolveu aí aquela falsa denúncia do reverendo Caio Fábio, porque queria de alguma forma mamar na teta e começou ali a ser um instrumento da suposta esquerda em oposição ao governo FHC. Então eu estou dizendo que eu venho oferecendo essas denúncias e lá em 98, quando eu disse que o primeiro caso de corrupção que envolveu de forma muito pública, né, propagandística, que era o bispo Ricardo da Igreja Universal do Reino de Deus, naquela época, aos meus 19 anos de idade, ok? Ouvindo um debate na chamada Rádio Melodia, eu disse, a igreja evangélica brasileira nunca mais será a mesma, porque os pastores evangélicos descobriram como se enriquecerem além de enganarem as pessoas usando um livro chamado Bíblia. Então, eu acertei, não é uma perseguição política, não é uma versão minha, porque eu não estou generalizando. Eu estou falando das grandes, megas, potentes igrejas evangélicas que são administradas por quem? Pelos líderes do alto clero, por aqueles que na verdade praticam todo tipo de crime e só não estão na cadeia, porque eles têm nas mãos os próprios financiadores. Vai de evasão de divisa, peculato, lavagem de dinheiro para tanto político quanto narcotráfico. Esbarramos-nos ainda a utilização de instituições paralelas como ONGs que são criadas pelas igrejas evangélicas, ok? Seja de forma legal no âmbito do financiamento para atividades como Marcha para Jesus ou coisa do tipo. O que nós sabemos é que de fato há sim uma organização criminosa que envolve pastores evangélicos e líderes partidários que drenam o dinheiro público e usam as igrejas evangélicas. E o primeiro problema está aí, porque de acordo com o Código Civil que versa sobre as entidades de terceiro setor, ok? Chamada ONGs, igrejas evangélicas, associações e por aí vai. A igreja evangélica, ela tem os seus benefícios garantidos pela Constituição e bem como pelo próprio Código Civil para uma função típica, uma finalidade específica social e econômica, não lucrativa. E ela se desvia de sua função quando ultrapassa os limites justamente dessas garantias. E não é de hoje que isso vem acontecendo. Por quê? Por exemplo, o templo evangélico, o espaço material, físico, as paredes, os móveis, tá? Tudo isso, na verdade, está em nome da própria entidade, CNPJ, associação. Deu para você entender? Portanto, sobre o patrimônio das denominações, das entidades jurídicas, o Estado não pode tributar. Ok, mas qual é o grande problema? É que está atrelado o bem patrimonial, veja, privado da igreja ao bem patrimonial privado do líder. Ele sabendo que, na verdade, tá,
não poderá pagar imposto, não terá tributo, ele de alguma forma direta utiliza-se da própria entidade, portanto, coração e corpo estão intrinsecamente ligados, significa pessoa jurídica de direito privado civil sem fins lucrativos e a pessoa física com um CNPJ que utiliza da própria entidade para quê? Para desviar e às vezes ocultação de bens, como é o caso do Valdemiro Santiago e todos estes. Então, a grande verdade é que este será só mais um vídeo entre os mais de 1000 que eu fiz durante minha vida, que não vai adiantar em nada, a não ser apenas para esclarecimento do que está acontecendo há mais de 3 décadas no Brasil, que envolve a participação dos líderes evangélicos na política. E eu estou dizendo, gente, é justamente dos maiores, como Valdemiro Santiago, Marco Feliciano, Silas Malafaia, André Valadão, Edir Macedo, R.R. Soares, Abner Ferreira, Manuel Ferreira, José Wellington Bezerra, os piores desgraçados que eu tive o prazer, eles não vão lembrar de mim, de apertar pelo menos a mão, salvo Malafaia e o Feliciano. O Feliciano, quando esteve lá em Nova Iguaçu, se ele assistir esta live, né, me chamaram para ir conhecer o Feliciano. Eu disse, cara, eu não tenho nenhuma vontade ou intenção de conhecer gente podre. Você me desculpa, rapaz. Você vir me convidar para conhecer um crápula? Você tá de brincadeira, né? Então, eu estou mostrando para você que vai de todos os níveis para a plena desmoralização do próprio bem público. Agora segura aí, eu vou soltar uma vinheta para você entender por que você tem que se esforçar a ajudar o professor a continuar esse trabalho. O canal Confraria Cognitiva conta com um amplo espaço para o seu desenvolvimento, o GABD. Ali você desfruta de um ambiente didático, pedagógico, acesso a uma biblioteca digital, a diversos cursos e muito mais. Além de poder me seguir no Instagram, no TikTok, no Quai e participar do nosso grupo de WhatsApp. Seja membro do Confraria. Eu não quero uma CPI só do dia 8 de janeiro. Não, se estava ruim, agora vai ficar pior. Porque eu quero uma CPI das atividades suspeitas dos líderes evangélicos. O enriquecimento na velocidade da luz num país de total miserabilidade, pobreza, desemprego em todas as eras e em todos os governos. Onde o assalariado ganha aí de 1.300 a muito pouco, R$1.600, mesmo dizendo que particularmente a classe evangélica é mais composta por gente, né, de baixo nível econômico. Como pode os pastores evangélicos estarem se enriquecendo tanto assim, inclusive com contas no exterior? Eu estou dizendo para vocês que esse enriquecimento não é apenas com dízimos e ofertas. Isso é fato. Isto é fato. Esse enriquecimento certamente é a lavagem de dinheiro para o narcotráfico, tendo em vista que as igrejas, por serem não passivas de auditoria fiscal pela Receita Federal, tudo bem? Se elas são isentas de impostos e muitas vezes não há uma fiscalização externa e há internamente apenas um monopólio onde o tesoureiro é de confiança do presidente, portanto, ele, na verdade, passa pano, encobre, oculta. A maior prova de que é isso que acontece, eu vou tomar um vídeo do pastor Silas Malafaia, quando, ao vivo, em uma transmissão na sua igreja, ele diz, olha, se um líder evangélico estiver roubando, fazendo caixa 2, não denuncia não, sai da igreja. Deixa que ele vai se acertar com Deus. Foi a maior apologia à prática de cumplicidade do crime, porque o próprio Código Penal diz que você não pode absolutamente, sabendo que está acontecendo um crime, você, além de se omitir, você incentiva. Mas onde está o canalha do Silas Malafaia? Aí dando uma de moralista, vem Malafaia. Vem, tá pensando que eu sou essa turminha aí que tu vai apanhar bonito, no direito, na teologia, na religião, na sua psicologia. Vem que eu estou te aguardando. Eu estou mostrando que
É isto que acontece. O traficante, chefe da boca de fumo, que por sua vez é financiado por políticos, né? Aqueles crimes do colarinho branco, gente da mais alta periculosidade. Sim, vai ali e diz para o pastor: olha, pastor, estou depositando aí na conta da igreja em caráter de oferta em espécie. Ok, ou via conta bancária, ou simplesmente, sabe aquele culto que não há auditoria, não há nenhum fiscal na hora da coleta? Então, é assim que lavam, porque eu conheci um líder evangélico de um município do estado do Rio de Janeiro, na região dos Lagos, que falou para mim quanto ele recebia só do tráfico como ofertas. Só tinha um problema. Qual, professor? Quanto ele tinha que devolver. Naquele dia eu disse para ele: estou voltando para Nova Iguaçu porque eu não faço parte desse tipo de situação e já estou absolutamente com medo só de ter ouvido. E ele disse: então, de fato, volta para o Rio de Janeiro. Você está entendendo? Eu já contei isso num canal aqui. É assim que acontece. Não é preciso. Por quê? Porque se o depósito cair na conta bancária, eles mesmo assim vão utilizar uma desculpa. Qual é a desculpa? Eu não sei quem foi que depositou. Eu não tenho bola de cristal para dizer que foi o Beira-Mar, né? Eu não posso falar quem foi que depositou na minha conta tal importância, simplesmente pelo fato de que a igreja tem a sua conta bancária e ela não tem que estar. Eles sabem de onde vem o dinheiro, porque isso é feito um acordo nos bastidores há muito tempo. Pastor, já mandei aí, tá, o pombinho, tá? O pombo correio, e nós vamos depositar 300 mil. O senhor tira 50 e manda 250 e está tudo certo. É assim que funciona. Ou você acredita que um pastor ergue um templo evangélico de uma forma mega estrutural, técnica, do dia para a noite, com crentes dando 10% de um salário mínimo que custa aí hoje, bate em média aí em tela, 130, 135 reais. Você acredita nisso? Que um templo evangélico onde, vamos colocar aqui no mínimo, tenha R$1.000, se todos, nem todos dizimam, num Brasil de dificuldade, nem todos dizimam, se 1.000 pessoas doarem ali 100 e poucos reais, o máximo que esse pastor vai coletar são 10 mil a 15 mil reais. Daria para construir uma mega igreja? Não, é evidente que não. Só que nós estamos falando de coisa séria. E eu vou mostrar algumas razões por que a CPI não pode se limitar somente aos financiamentos do golpe do dia 8 de janeiro. Não, o negócio vai além. Veja o que nós temos aqui. Nós já temos, independente de qualquer coisa, entenda bem, uma clara infração administrativa e penal, sendo cometida duas vezes ao mesmo tempo, em duas esferas, civil e criminal, por parte dos pastores evangélicos. Quem lembra disso aí? Quem lembra? Igreja evangélica que defendeu reforma da Previdência, recebeu quase 1 milhão em publicidade do governo Temer. Isto infringe o que está no ordenamento jurídico, tanto que diz respeito à participação das igrejas diretamente na ordem do Estado. Significa, o Estado não pode manter relação estrita diretamente com fins econômicos. Isto fere o ordenamento, o princípio, o instituto maior da Constituição, da independência, da separação clara entre o Estado e religião. Observe, igreja, o pastor, o líder evangélico, ele pode usar suas redes sociais, principalmente porque ele vive às custas do povo. Ele tem jatinho, ele tem cabeça de gados, ele tem carro blindado, ele tem segurança. Ele faz parte de uma elite, né, que precisa de fato defender a reforma da Previdência, porque afinal, sabe como é, né? O pobre tem que abrir mão de seus direitos para poder ter mais direitos. Então, para ele é fácil, não tem problema, não haveria crime nenhum o líder evangélico usar mesmo da sua prerrogativa pastoral e influência de liderança. Não, esse não é o problema. Então, professor, qual é o problema? É quando este apoio, ele está condicionado ao benefício do Estado.
ou seja, de um líder político, de um ato institucional do Estado. Portanto, veja, a reforma da Previdência que afetou a vida de milhões de brasileiros, apoiado por movimentos de gente delinquentes como Kim Kataguiri, Mamãe Falei, essa turma toda, lá em 2016, não é verdade? Mostra o retrato, tá aí. Ou seja, se esse povo tivesse preocupado realmente com o povo, de verdade, pobre, faria isso? Não. E eu estou mostrando para vocês, claramente, já um crime claro cometido, uma infração também no que diz respeito administrativo, uma vez que as igrejas estão no rol das empresas do terceiro setor, que envolvem ONGs, sociedades, associações, não me lembro algumas agora com a reforma do Código Civil, se entra aí as OCIPs, eu não sei, eu acho que possa ser, eu acho que não, mas as fundações, eu estou mostrando para vocês, uma entidade que já tem benefícios garantidos pelo próprio Estado, não pode absolutamente manter uma relação com fins econômicos em proveito próprio, mas na verdade a gente sabe que esse 1 milhão não entrou diretamente no bolso da igreja, ela só entrou no cofre, mas ela entrou, foi no bolso dos líderes evangélicos. Então eu estou mostrando para você que a coisa é mais séria do que você imagina. Mas esse problema não vem de agora. Quando eu disse que o principal responsável pela corrupção das igrejas evangélicas no Brasil foi o PT, aí a galerinha fica chateada comigo. Sim, se você não sabe, a prostituição que envolveu a participação dos pastores evangélicos em toda forma de se lavar dinheiro e receber recurso público foi um projeto orientado pelo PT em todos os governos. Nem no governo do Fernando Henrique Cardoso de Melo se deu tantas vantagens e benefícios às igrejas evangélicas através de estratégias, como, por exemplo, a criação de eventos em nome da igreja e que, portanto, com parecença de sem fins lucrativos, os pastores recebiam recursos para serem financiados. Depois, a criação de ONGs, entidades anexas, paralelas, com CNPJ distintos em nomes da igreja, ou simplesmente um projeto anexo à igreja, ligado à igreja, de acordo com seu estatuto, mesmo sem um CNPJ, e, portanto, o recurso entra diretamente no bolso da igreja. E, portanto, se hoje eu ficar de frente num debate com qualquer sociólogo, historiador, teólogo, jurista no Brasil, para tratar o assunto corrupção envolvendo as igrejas evangélicas, eu vou mostrar cabalmente cada tipo de estratégia e forma com que configuram crime, claro, de corrupção, lavagem de dinheiro, evasão de divisa, peculato e tudo que você imaginar, sem dificuldade alguma. E que esses líderes evangélicos continuam aí, tirando onda em risoto, como Silas Malafaia, indo para os Estados Unidos, né, Dubai, entre outros países que nós conhecemos, né, e grandes estados desses países, é simples, porque eles têm os próprios coautores, significa cúmplices e criminosos. Ou seja, nós temos, na verdade, uma organização criminosa em nosso país, que começou sendo agenciada pelo Lula, começou sendo agenciada com líderes partidários, e veja, eles nunca se preocuparam com comunismo. Comunismo sempre foi um fantasma criado pela mente pública a fim de amedrontar uma das principais alas brasileiras, a ala evangélica. Para quê? Para que por meio disso os cristãos acabem apoiando os líderes determinados pelos pastores evangélicos, porque afinal, né, o comunismo vai destruir a igreja, e eu já provei que quem está destruindo a igreja não é o comunismo, porque não tem comunismo no Brasil, e eu aceito um debate com qualquer cabecinha de titica que quiser dizer que existe comunismo no Brasil, e existiu comunismo no Brasil. Se porventura houve o início de uma comunização, agradeço os pastores evangélicos, entre eles Silas Malafaia. Se houve, na verdade, de um socialismo, uma transição para um possível início de comunismo, agradeça a quem? Manuel Ferreira, Abner Ferreira, José Wellington Bezerra e grande elenco, porque eles estiveram ao lado, apoiando o partido político que eles enganadamente, mesmo ou conscientemente, sabem que não tem nada de comunismo, dizem que
querem implementar o comunismo no Brasil, o PT. Silas Malafaia fez um dos discursos mais épicos, tá, de apoio ao presidente atual Lula, quando da decorrência da sua candidatura em 2002, naquele teatro que todo mundo engoliu, mas eu estava ali com os meus, ali 20 e poucos anos, dizendo, tudo isso é uma mentira, não tem essa de comunismo, e não tem essa de direita e esquerda, parem, o Fernando Henrique nunca foi de direita, vocês estão engolindo. Mas por que o professor sabia disso? Porque nesta época o professor já lia, os grandes teóricos da economia, da sociologia, entre eles Marx, entre eles Milton Friedman, entre eles Edmund Burke, Adam Smith, entre eles Horkheim, Adorno, todos que vocês possam imaginar que se debruçaram dentro de uma teoria política ou de uma filosofia política. Enfim, eu estou dizendo para vocês que eu cantava pedra, mas afinal eu não tinha acesso à internet, me ocupava de outros assuntos, enquanto isso era atacado pelos pastores evangélicos, na época do cheque cidadão do garotinho. Gente, quantos pastores eu vi comprarem carro com cheques cidadãos, faziam listas com nomes de pessoas dizendo que estavam sendo beneficiados, tudo isso. Eu sei como funciona e comigo eles vão passar mal. Então vem comigo, Brasil, porque este é um tipo de canal que fala e prova aquilo que está realmente na história. Está aqui um dos maiores picaretas. Este é o primeiro. Se começar uma CPI de forma generalizada, que envolve, preste bem atenção, desde o financiamento de atos golpistas, bem como recebimentos de recursos públicos, entre outros, como entram aos cofres da igreja, é uma pena, gente, que eu acho que para conseguir isso, a primeira coisa é um projeto-lei que dê autonomia da Receita Federal investigar de fato e fazer auditoria fiscal às igrejas evangélicas. Eu não vejo a hora. Posso ouvir um amém, igreja? Eu não vejo a hora. Mas, por enquanto, isso aqui só vai ficar no campo da minha vontade e do meu sonho. Porque a hora que tiver um cabra macho como José Alessandro lá no Senado ou na Câmara Federal, ai, coitado, eu quero ver Malafaia de frente comigo. Porque eu vou apresentar um projeto. Claro que vou mostrar. E eu vou analisar todos os meandros da Constituição, da própria jurisprudência, porque a jurisprudência não pode estar acima da Constituição, para que a gente possa entender que só vai se combater a corrupção nesse país quando, de fato, houver de alguma forma, assim como as empresas do primeiro setor e segundo setor são de alguma forma passivas de auditorias e de CPIs e outros tipos de formas de investigação, por que as igrejas não podem? E isto já fere um princípio básico, fundamental da Constituição da República Federativa do Brasil, no seu artigo 5º, o princípio da isonomia, pois todos são iguais perante a lei sem distinção de qualquer natureza. Significa dizer, qualquer natureza, eis uma interpretação gramatical, filológica, histórica e constitucional. Qualquer natureza envolve entidades, independente da sua tipicidade, como uma organização ou de sua função típica, não me importa se ela tem ou não fins lucrativos, se ela é empresarial de primeiro, segundo, terceiro setor, significa, as igrejas evangélicas não estão acima da Constituição e elas precisam sim passarem por uma auditoria externa com a Receita Federal e ter todo tipo de atividade de investigação. Sabe por quê? Porque são as responsáveis pela desigualdade em nosso país. São responsáveis pelos maiores escândalos praticados com base justamente no que? A igreja evangélica brasileira se tornou inimputável. A gente já pode reformar o Código Penal, já pode reformar o Código Civil e já garantir às igrejas evangélicas a inimputabilidade por ser uma entidade religiosa. Tá feio demais, Malafaia, se prepara porque eu tô indo e o bicho vai pegar.
Vocês vão ter que me engolir. Porque não para por aí, senhores. Por que há necessidade de termos uma CPI de forma generalizada? Eu não quero CPI, pastor Henrique Vieira. Eu não quero só uma CPI do dia 8. Eu quero uma CPI envolvendo, investigando todo tipo de prática e participação direta dos líderes evangélicos com partidos políticos, com organizações afins, com a própria estrutura política, isto é, estatal, com oligarquias, autarquias, que claramente demonstram os seus envolvimentos. E eu preciso falar quem é esse canalha aí, eu preciso falar para você quem é esse bandido aí. É claro, gente, se não houvesse uma estrutura, se não fosse um organismo e uma organização viva, esse cara não sairia pela porta da frente, tampouco o Cabral, mas afinal de contas, o nosso povo merece desrespeito. Tá aí. Quem é esse cara aí, vocês lembram? Comente aqui pra mim se você sabe quem é esse picareta que falsificou um batismo. Aliás, tudo é falso no evangelicalismo brasileiro, né? O cristianismo já começou com uma farsa. Então veja, quem é esse cara aí? Você lembra? Ei, minha gente, comente aqui se você sabe quem é. Comente, vamos ver se você está atualizado, porque se não está aqui, tu vai ficar. Esse aí foi aquele que tramou a candidatura do Bolsonaro e percebeu que com o seu discurso neofascista, né, com aquele discurso extremo de combate à corrupção, eita, né, na verdade ele se tornou o maior chefe da corrupção em nosso país, não é verdade? Inclusive o cara que disse que não teria do lado dele corruptos, foi o que mais indicou, não é verdade? Né? Inclusive alguns estão até no STF, mas tudo bem. Veja, nós estamos diante de um criminoso, sim, líder do partido PSC. Até o partido, gente, tem que ter o nome de cristão para enganar os cristãos. Aí quando chega agora 2020, essa galerinha aí vai, não, votem cristão, irmãos, porque tem que defender a família brasileira. E o crente que é burro por natureza, entende? No sentido que de ignorância, porque só lê Bíblia, não se inteira em assuntos políticos, e eu não estou generalizando, mas é evidente que se você entrar numa igreja evangélica, ficar na porta fazendo uma entrevista, como eu vou passar a fazer agora, eu vou mostrar, vai ser um estudo social, de que para cada 10 pessoas que eu entrevistar na porta de uma igreja, de 7 a 8 são pessoas sem formação. De cada 10, veja, no mínimo aí, vou colocar por baixo, 7 não conseguirão responder 3 perguntas básicas que eu fizer. Eu vou mostrar. E é por isso que fica fácil os líderes evangélicos enganarem essas pessoas. Mas o bicho vai pegar porque o José Alessandro Neves ou Alessandro Moreno tá chegando. Segura, 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 Brasil. E você, já votou aí? E você já votou? Você é a favor ou contra a CPI? Agora, eu não quero CPI só do dia 8. Não. Pastor Henrique Vieira, o senhor como deputado, me dirijo à Vossa Excelência. Sou absolutamente aí, confesso, avesso às suas ideologias. Mas estamos falando de coisas sérias. O senhor deveria apresentar de forma generalizada esta CPI, envolvendo, sobretudo, fiscalizações e auditorias diretas. Deu para entender? A administração das igrejas evangélicas. Isto mesmo, porque nós vamos descobrir coisas, o que vai ter o efeito dominó de pastores indo para a cadeia. Gostaram da cara dele? Não está no gibi, mas calma, nada que não possa piorar. Eita, professor na cara não, para não estragar o velório. Porque há um interesse muito grande desses líderes evangélicos, sempre, de apoiarem esses políticos. Eles não estão preocupados, gente. Os maiores ateus são os pastores evangélicos. Eles apenas são estelionatários. Eles só usam a Bíblia para, de alguma forma, influenciarem os gados. Porque só tem nome de ovelha na Bíblia. Porque são gados. O nome é só ovelha. Mas agem como gados. Por quê? Porque eles são os maiores beneficiados. Quando as igrejas evangélicas estão devendo, tá, a Receita Federal, o que é que eles fazem? Eles vão se inclinar para onde eles sabem que há possibilidade
de mamarem na teta. O R.R. Soares apoiou o Lula em 2 mandatos. Valdemiro Santiago, Silas, essa galera aí sempre apoiou a esquerda. Então, para mim, é indiferente apoiar o Bolsonaro. Aqui eu não coloquei essa foto, porque não. Eu só estou dizendo que tanto Bolsonaro quanto Lula aprenderam, entenderam. O Lula entregou ao Bolsonaro um esquema já estruturado de que as igrejas evangélicas e os líderes evangélicos gostam de dinheiro, mas dinheiro que entre em sua conta privada e não da instituição. Sabem que eles vão se inclinar para quem paga mais, já que eles detêm o monopólio, né, a capacidade de ludibriar o povo. Eles se utilizam ainda de um outro benefício penal, eleitoral, que é o uso dos púlpitos indevidamente, para quê? Para enganarem o povo. E é por isso que eu discordei de alguns pontos do Valmir Nascimento, que é jurista, ok? Aqui, autor deste livro Entre a Fé e a Política. O vídeo dele está aqui no meu canal, se você quiser assistir. E eu disse na época para o Valmir: Valmir, eu até entendo o seu apelo a uma ética. Eu até entendo que você, de fato, defenda que qualquer tipo penal criado é uma antinomia e, portanto, pode trazer alguns problemas de ordem jurídica, uma vez que o próprio Código Eleitoral já versa sobre esses tipos claramente incriminador. Agora, o que eu quero dizer é: o abuso de poder, de alguma forma, é de fato aplicado a essas práticas dos pastores evangélicos. Abuso de poder religioso, quando o pastor usa da sua influência, do espaço religioso, transforma o púlpito em palanque e o templo em comitê. Você vê algum pastor sendo punido? Não. Por quê? Porque eles têm nas mãos os próprios corruptos. E, portanto, eles, além de serem coautores, fazem parte de uma engrenagem. Eles vão querer quebrarem essa engrenagem? Não, é evidente que não. E é por isso, gente, que eu apoio a CPI das igrejas. Eu apoio, de fato, um projeto generalizado, estrutural, para apurarem práticas suspeitas de lavagem de dinheiro, ocultação de bens, sim, peculato, charlatanismo, tudo que tem direito que vem sendo praticado. Ou seja, há um rol de tipos incriminadores penais na área de infrações também relacionadas ao direito público e administrativo, levando as igrejas evangélicas para o rol das instituições de terceiro setor. É uma quadrilha e precisa rapidamente começar uma CPI. E aí agora eu quero ver quem é o líder evangélico que vai tentar ficar de frente comigo. Quero ver quem é, porque nem coragem de fazer um corte do meu vídeo eles têm, porque a hora que fizer eu sou o próximo senador mais votado do estado do Rio de Janeiro. Isso é fato. Por quê? Porque quem vende a imagem é a mídia, pessoal. É a mídia. Por enquanto, eu sou só um cara num canalzinho de 3.000 e poucos inscritos, no outro de quase 7.000 inscritos, que não se projetou em um grande canal, em uma grande emissora, porque a hora que eu for, acabou Malafaia. Tchau, tchau, porque eu vou debater com vocês em um alto nível, desde moral, penal, administrativo, teológico, sociológico, e vai ter pau no gato, sem massagem. Eu não esqueci. Vocês estão achando que eu esqueci? Vocês estão achando que eu iria deixar de falar do que ainda está sob investigação envolvendo a Damares Alves? Claro que não, né, gente? Vocês lembram, né, quanto foi desviado dos direitos humanos? Ah, entendi. Não sei não, professor. Peraí, eu vou te ajudar. Eu vou refrescar a sua memória. Vamos lá? Peraí, senhores. É agora. É rápido. É VAP, VUP. Vamos lá.
CGU descobre repasses de ONGs para... CGU descobre repasses para ONGs de fachada no Ministério da Damares. É isso mesmo que você acabou de ver. Eu não vou compartilhar a tela, porque pode travar. Eu vou tentar rapidinho, hein, gente, só para poder ver se dá. Vamos lá? Rapidinho. Aí, pronto? Tá aparecendo? Vai travar. Não tá aparecendo. Vai travar e eu vou ter que sair. Pronto, é rapidinho, hein, gente? Eu não posso continuar, não. Tá vendo aí? Eu quero CPI. O que eu estou falando aqui que não tenha o mínimo de probabilidade de ser a verdade ou verossimilhança? Hein? Por que então é uma perseguição combater a corrupção? É uma perseguição combater a corrupção? Porque temem uma CPI. Comente aqui para mim, pessoal. Por que temem uma CPI? Peraí, vocês estão achando que eu esqueci? E o Milton Ribeiro, gente? Lembra da ligação do Bolsonaro para ele? Hein? Entenda só. Tudo é perseguição agora. Tudo é perseguição. Existe uma estratégia utilizada por eles para dizerem que é perseguição. Lembra disso? Ok. Vamos lá. É uma vergonha. Os líderes, quem não deve, não teme. Vamos lá. CGU destituiu ex-gerente do MEC, citado no escândalo dos pastores na gestão. Milton Ribeiro. Quem são os envolvidos, professor? Pastores evangélicos de grandes organizações. Governo destituiu servidor envolvido em escândalo dos pastores no Ministério da Educação. O mais interessante é que todos ficam chamando Lula de ladrão. O que para mim não muda em nada, porque eu não tenho corrupto de estimação. Mas querem defender um outro ladrão, um outro corrupto, que de forma direta e indireta abriu todo o espaço para que todo tipo de prática, porque eu sei o que acontece dentro da minha casa. Entende? Calma que tá feio. Lembra que o pastor citado no MEC, né, declarou como é que acontecia? Agora para aí, para tudo. No meu canal que é o canal oficial José Alessandro Neves, eu excluí os meus mais de 3.000 vídeos, né? A gente começou do zero agora em 2023, 2024. Lembram que eu trouxe um vídeo do José Wellington Bezerra ensinando como os pastores fazem para repassarem dinheiro para as igrejas? Pastor citado em escândalo no MEC volta a ser citado novamente. Ai. Eita, tá ficando feio, né? E olha, gente, que eu não quis nem falar do Eduardo Cunha. Lembra do Eduardo Cunha que eu citei para vocês, que esteve envolvido num dos maiores esquemas de corrupção e o próprio envolvido em uma oitiva em que ele foi preso pelo envolvimento? Breve, gente, o professor vai bombar. Breve esse canal vai tomar uma projeção como nunca e eu vou poder ter o meu ar-condicionado aqui porque eu não estou aguentando mais. Olha o estado que ficou a minha toalhinha. A cadeira já conquistamos com uma doação. Agora você, empresário que está me assistindo, que está vendo a necessidade de levarmos um conteúdo assim, profundo, mostrando a verdade do submundo do evangelicalismo no Brasil, né? Eu até disse, os pastores evangélicos, sem generalizar, os que estão envolvidos nesse submundo de corrupção, são, na verdade, narcotraficantes. Entende? É isso mesmo, narcotraficantes. Por quê? Porque apesar deles não usarem cocaína, maconha ou qualquer tipo de entorpecente, eles usam a Bíblia, a fé. E a Bíblia é uma literatura, é um livro, um documento repleto de quê? De mitologia, de fantasias, entende? De fábulas, de lendas, que são contadas como se fossem reais e que retratam
historicidade de fato de um ser supremo nas relações do Oriente Próximo, nos primórdios das civilizações. Estão preparados para apanhar? Ok, então me aguarde no Senado, porque sei não, hein? Sei não, hein? Sei não. Cuidado que aqui não tem um cara que fica 24 horas, não tem essa de Estado laico não. Ou o outro que diz, vamos defender o Estado laico. Não, aqui tem um cara preparado para debater de alto nível e que vai fazer essa galera da ala evangélica. Nicolas Ferreira, coitado, aquele moleque, vou colocar no colinho, dar umas boas palmadas, porque muito mal é portador de um bacharel em Direito. Se eu começar a sabatiná-lo, vai ser até vergonha para os professores da banca que o aprovou, porque tadinho, já demonstrou, coitado, que é incapaz. Um cara com bacharel em Direito que não sabe peticionar, tá de sacanagem. Eu, antes de me formar, já fiz uma petição do Ministério Público, ao Ministério Público, e farei agora. Deu para entender? É isso mesmo. Para defender os meus interesses, eu mesmo preparei uma contestação dentro de uma área que eu não posso aqui falar, e um amigo meu, advogado, apenas olhou e falou, porra, tá bacana, vamos para tudo. E aí? Mas qual é a diferença? É porque, cara, eu não fiquei comendo o Olavo de Carvalho, eu não fiquei comendo Paulo Freire, eu apenas quis ser um livre pensador de verdade. Deu para entender? Ok, aí já vão vir me atacar aqui porque eu falei do Freire, né? Então, minha gente, vem comigo aqui, ó. Vem comigo, porque o couro está comendo. Vou ler aqui alguns comentários. CPI e colocar essa gente em cana, laranjas que prestam em nome. Eu mesmo conheço, não é pastor, um membro de uma igreja que até hoje é laranja do próprio patrão e que, por consequência, é político. Hein? Eu conheço, a minha esposa deve saber de quem eu estou falando, porque, querendo ou não, o cara é nosso amigo. Marcos, quando a hipnose for levada a sério, vai botar todos na cadeia. É, meu amigo. Boa tarde, Iago. Marx o quê? Deixa eu ler o nome do cara aqui. Marx, eu vi o nome aqui. Marx Matos. Cara, as igrejas do Valdomiro só vivem vazias. E é lógico que tem esquema. Vazia ou cheia, não importa. Veja, gente, eu expliquei para vocês o que significa a evasão de divisa, peculato, lavagem de dinheiro, tudo isso está nos rols dos crimes tipificados no Código Penal Brasileiro, entre outros. Então eu estou dizendo que um pastor que tem mansões, fazendas, cabeças de gados, jatinhos, observem, eles usam toda uma estrutura para conseguirem transferirem do patrimônio que é constituído e evidentemente protegido pelo ordenamento jurídico brasileiro, pelo Código Civil, pela Constituição, eles desviam para os seus patrimônios. Entende? Isso é fato. E olha que eu não estou nem falando dos crimes de estelionatos e charlatanismo, onde ali no ato mesmo do culto, e outrem, se preparem, porque eu estou com um projeto para esse ano, se o meu canal bater a receita que eu disse, mínima que eu preciso, que é de R$3.000, vocês me verão dentro de templos evangélicos, dando voz de prisão e já ligando para a polícia antes. É isso mesmo. Por charlatanismo, vocês verão. Porque nós vamos investigar como esses atuam, criando teatro para enganarem as pessoas e tirarem os seus bens. E vamos fazer isso principalmente naquelas igrejas que eles dizem que Jesus está curando. Então nós vamos, ali naquele momento, exigir que se prove que está curando, que apresente um laudo médico que tinha uma doença, que se constate por um médico que aquela pessoa de fato não se encontra mais com aquela enfermidade, atestando com um diagnóstico. E aí, meu amigo, será em flagrante delito. Cadeia, vai sair algemado. Podem acreditar, porque este é o projeto que eu vou iniciar esse ano. É só o meu canal me dar uma receita de R$3.000. Tá faltando o quê?
você se tornar membro. Adquirir, professor, eu não tenho cartão, eu não tenho como me tornar membro pelo YouTube. Você vai me chamar no WhatsApp, eu vou te dar uma maneira de você me ajudar escolhendo a modalidade de ser membro, porque aqui eu te dou algo para ser membro. Aqui você não é membro e eu pego o seu dinheiro. Eu montei a maior plataforma acadêmica, pública, hoje é a minha. Ok? É um portal onde você tem, além de acesso à maior biblioteca digital que você possa imaginar, com tudo para você ter acesso. Você tem meus cursos em diversas áreas. Esse ano agora, nós teremos lá um curso de filosofia política para você ficar antenado, só não faz se não quiser, ok? Vamos ter lá um curso, vai dar aí em torno de 30 horas somente sobre direitos humanos, onde você só não vai aprender o mínimo se não quiser. Tudo pelo seu financiamento, ou seja, eu não estou vivendo do seu dinheiro como os pastores. Eu estou te dando algo de concreto, que é acesso a uma plataforma, é acesso a um conteúdo que vai fazer com que você aprenda e não seja enganado pelos vereadores e políticos da sua cidade e do seu estado. Deu para você entender? Então vamos ler aqui, o Marcos disse assim: o que me dói é ver esse povo sofrendo e se estragando com esse condicionamento hipnótico que esses pastores fazem. É verdade. Vamos ver aqui o Marcos. Cara, mamãe falei, tenho asco, ok. O Antônio colocou alguma coisa aí, não sei o que o Antônio colocou. Língua do 51, que nojo, a língua do 50. A Elza Maria. Ai. O Josh, boa tarde. Josh está com a gente aí. Eu aguardo a Gana, estoura uma garrafa de champanhe. Então, minha gente, é isso que nós estamos tratando aqui. Veja, um conjunto, vamos dizer assim, nós temos hoje mais do que suficiente para mostrar que o medo desses pastores de uma CPI de forma generalizada é porque a casa vai cair. Só tem um problema. Professor, quando nós teremos uma CPI de fato implementada nesse país que vai apurar práticas de todos os tipos, propriamente de acordo com o Código Penal praticado pelos pastores? O dia que tiver um cara maluco, corajoso, que não tem medo de morrer lá no Senado, aí vocês, de fato, poderão ver. Porque vai defender esse projeto e vai jogar a classe da bancada evangélica contra o seu próprio povo moralista. E perguntar para a classe evangélica: por que vocês têm medo? Quer dizer que não é perseguição, né? Uma CPI contra empresas privadas. Não é uma perseguição, não é verdade? Uma auditoria fiscal pela Receita Federal. As igrejas que estiveram, as empresas que estiveram envolvidas nos maiores esquemas, como Delta, Odebrecht, entre outras aí, OAS, né, RJZ, sei lá o nome aí, desculpa se eu estou errando aqui, beleza? JBS, perdão. Então, agora, quer dizer que as igrejas não podem? Não, comigo vai poder. E aguardem, porque se tudo der certo aqui em 2024, o professor está começando num degrau, vai botar para fuder, depois nós vamos para outro degrau, mas isso vai depender de você, quando nós ganharmos publicidade, e aí o bicho vai pegar. Mas é um passo de cada vez, não é verdade? Primeiro, já vai ser difícil, se eu tomar a decisão que eu tenho para tomar até abril, que eu ainda não declarei, né? Porque se eu tomar, minha gente, e tal cara vai ficar pequeno. Pequeno. Já é pequeno. Vai minguar, porque vai ter rato saindo de tudo quanto é esgoto, porque a forma que eu tenho para trabalhar, minha gente, vai ser diferente de tudo na história dessa cidade. E aí vai ter espaço para quem quer negócio político, não. Deu para entender? Ok. Então, minha gente, eu vou ficando por aqui, agradecendo a você o carinho da sua audiência. Obrigado pelo apoio dado ao professor. Se quiser enviar uma contribuição simbólica para nos ajudar, eu vou pedir minha mulher para ver quanto é um reciclador. Não precisa ser um ar-condicionado. Tem um tal de, eu acho que é refrigerador, sei lá o nome que
que climatiza, o climatizador. Já dá para resolver. Eu vou ver se eu consigo levantar recurso para comprar. Se você solidariamente quiser ajudar, mande aí uma contribuição via Pix. Vai ser de bom grado e a gente vai tentar garantir isso, porque a camisa está colando no corpo. A toalhinha, olha aí, ó. Pra vocês verem como é que está. Beleza? E se você quer se tornar membro deste canal e me ajudar no combate a esta organização criminosa de pastores e políticos no Brasil, eu já disse, não há como combater a corrupção na política, dentro da política. Só há como combater a corrupção quando um parlamentar está ligado às instituições de combate à corrupção. Fora isso, não dá. E qual é o político que quer essa relação? Será que vai aparecer no cenário alguém que vai ligar o seu mandato ao Ministério Público? Para investigar seus próprios amigos de parlamentos e pastores quando houver indícios ou a suspeita, porque não é crime você iniciar uma investigação por suspeitar. Disseram que iam me processar porque eu fiz uma denúncia no Ministério Público. Não existe crime em que se suspeita e se pede, havendo a comprovação da prática delituosa, de imputação criminosa, não. Imputação criminosa é quando você acusa alguém de fato e diz, fez, mas quando você diz, peça a investigação por suspeita, por entender que há indícios. Não. Então, fica aí mais uma dica. Obrigado a todos, um beijo no coração. O canal Confraria Cognitiva conta com um amplo espaço para o seu desenvolvimento, o GABD. Ali você desfruta de um ambiente didático, pedagógico, acesso a uma biblioteca digital, a diversos cursos e muito mais. Além de poder me seguir no Instagram, no TikTok, no Quai e participar do nosso grupo de WhatsApp. Seja membro